que eu digo e o que eu faço são a mesma coisa? Vamos falar sobre exemplo hoje. Para quem ainda me conhece, eu sou a Grazi aqui no canal Gratidão e Graça e eu quero aproveitar para agradecer você que está nos acompanhando, que tem nos seguido desde o começo, que tem assistido os vídeos, comentam. Isso é muito importante para a gente. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se vocês desejarem, acharem que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. E vamos lá falar sobre exemplo. Está lá em Mateus 23, que fala assim no versículo 3, quando Jesus condena os fariseus. Os fariseus eram aqueles mestres da lei que eram encarregados de levar o conhecimento acerca de Deus para as pessoas. E olha o que Jesus fala acerca deles. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E eles, lá no 4, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quando Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, ele está falando assim, olha, as ações deles não condizem com o que eles pregam. E eu acredito que você já tenha na sua vida experienciado uma situação assim, de pessoas que falam algo e você fala assim, uau, isso é legal, mas não é isso que está acontecendo. E aí eu tô falando sem julgamento, porque existe algo que está dentro do nosso coração que é a vontade de acertar. Então nós não podemos julgar, porque só Deus conhece o coração do homem. Como falhos que somos, como errados que somos, carnais, a gente erra. Mas como espirituais, a gente anseia por acertar. E nesse anseio por acertar, a gente age segundo o coração de Deus, segundo a vontade que Deus tem para nós. É naquele erro que você fala assim, Pai, me perdoa. E você vai tentando melhorar. A gente sabe que nós temos os nossos momentos, mas também temos os nossos acertos. E quando a gente compreende que nós temos a prospecção de melhorar, nós temos a garantia de que Deus está conosco, nos ajudando. O complicado é quando a gente já não se importa mais. A gente começa a fazer completamente diferente do que a gente fala e age com naturalidade, com normalidade e deixa a vida me levar. E essas situações é que devem esperar cuidados, não apenas para as pessoas que agem assim, mas para as pessoas que escutam, que estão próximos e que são influenciadas por essas pessoas. Jesus nos alerta que nós devemos cuidar do nosso coração e entender que temos que pegar o que é bom, os bons exemplos. O exemplo fala mais do que palavras. E quando a gente identifica que o exemplo não condiz com as palavras, a gente tem que se munir de muito mais sabedoria, de muito mais da palavra de Deus, para que Ele possa nos guiar ou enviar pessoas que possam nos ajudar nessa caminhada. E quando a gente olha para trás e vê que nós estamos usufruindo de dádivas que Jesus tem para nós, que vem da verdade, que vem do bom exemplo, a gente também quer dar o bom exemplo. Repito, a gente vai errar, a gente vai falhar e às vezes a gente vai agir e nem tanta conformidade assim com o que a gente fala, porque a gente falha. Mas quando isso acontece, o Espírito Santo, ele age no nosso coração e ele nos exorta, e ele fala assim, isso não está certo. E aí a gente fala assim, eu quero fazer certo. Eu quero melhorar da próxima vez. Da próxima vez eu vou cuidar para que eu faça o que eu estou falando.
E aí você vai ter uma próxima vez que você vai acertar, outras você vai errar, mas o seu coração existe o anseio pela busca da verdade. Ali, nesse contexto, quando Jesus condena os fariseus, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que já não existia mais aquele cuidado. Existia sim corações que desejavam ter lugares melhores, assentos melhores, um coração cheio do que a gente pode ter aqui nesse mundo de vaidade, de elogio. E muitas vezes nós somos movidos por isso e nós temos que tomar cuidado. Principalmente hoje, quando a gente vive nesse mundo de redes sociais, nós que estamos, nos colocando nessas redes, seja para trazer algo de conhecimento, seja para trazer algo da parte de Deus, a nossa cautela tem que redobrar para que a gente compreenda que tudo é para Ele, tudo é por Ele, e nós só estamos aqui pela permissão dele e pela misericórdia dele. Porque são nesses lugares que o nosso coração tende a ser levado por aquele sentimento eu faço, quando é ele que faz. E quando a gente faz isso, a gente não está vivendo a palavra. A gente não está vivendo o que Deus nos ensina. E aí a gente cai naquele risco de falar algo que a gente não vive. E existe a necessidade de que a gente faça constantemente um exame no nosso coração. E quando eu falo de um modo geral, independente de estar em redes sociais, independente de ter de sua palavra ser levada para outras pessoas ou não, quando eu falo de família, aí que é muito mais complicado. Por quê? Quem conhece a gente de verdade é a família da gente. Você quer saber da vida de alguém? Você quer saber como alguém é de fato? Pergunta para os filhos dela, pergunta para os filhos dele, pergunta para o marido dela ou a esposa dele. São as pessoas que convivem com a gente que vão dar o testemunho da nossa vida. E é muito lindo quando você consegue não nunca falhar, mas ser uma pessoa que está todos os dias lutando para viver aquilo que fala. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê os fardos pesados. Existe uma palavra muito forte chamada hipocrisia. E a hipocrisia é quando você começa a querer mostrar uma coisa que não é verdadeiro. E quando você cai na hipocrisia, você não só traz malefícios para a sua vida, mas para a vida das outras pessoas. Porque a imagem que você cria de perfeição faz com que as pessoas achem: eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou ter esse comportamento porque eu tenho tantos defeitos. E isso, como está aqui na Bíblia, fecha portas. E foi o que os fariseus fizeram. Eles deixaram aquilo tão rigoroso, tão cheio de regra, tão cheio de coisas inacessíveis, que se você continuar e for ler lá no capítulo 13, no versículo 13 desse capítulo 23 de Mateus, vai dizer que nem eles mesmos entram, eles fechavam as portas do reino dos céus, e nem eles entravam e nem deixavam os outros homens entrar. Olha que perigo, né? E por que essa palavra hoje? É para nos trazer ao coração de como nós devemos cuidar disso, de como isso é uma coisa sutil que envolve a nossa vida. Por quê? Talvez você hoje olhe para a vida de algumas pessoas e você pense assim: eu não consigo ser assim. Eu tenho tantos defeitos, eu tenho um passado tão difícil.
Talvez você seja uma mulher que já teve um passado que você se arrepende muito. Talvez você já tenha cometido coisas sérias e o teu coração arde de arrependimento. E você se coloca numa posição assim, olha, eu nunca vou poder servir a Deus porque Deus jamais vai aceitar o que eu fiz. Do mesmo modo, você, homem, talvez você tenha cometido um grande erro e você, quando olha, uau, todo mundo ali servindo a Deus, olha como eles são perfeitos, olha como eles são certos, olha para as pessoas e vê o quão você é falho, você fala, isso é inacessível para mim. Eu quero te dizer, não é inacessível. Desde aqueles tempos, Jesus já nos alertava que existiam corações que falavam o que não viviam. E você acha que hoje também não acontece isso? E eu quero falar para você o seguinte, cuidado com pessoas que se dizem muito perfeitas. Cuidado com pessoas que falam, que fazem coisas, que nunca falham, que nunca erram. Por quê? Esse tipo de discurso pode te afastar de você se aproximar mais de Deus. Porque ele fala para você assim, olha, vem como tá. A porta está aberta para você. Quem vai fazer a mudança na sua vida sou eu. Você não precisa ser perfeito, você não precisa. Só vem. Vem que as coisas vão se ajustando. Vem que eu vou te lapidando, que eu vou te moldando. Vai acontecer muitos acertos, vai acontecer muitos erros. Mas eu conheço o seu coração, que quando você erra, você ora, pede perdão e você quer melhorar. Porque o juízo de Deus é perfeito. Nós não podemos julgar como eles, como Deus, porque o nosso juízo é muito imperfeito. Mas ele tem um juízo perfeito e ele conhece o coração de cada um de nós. E eu quero dizer que só ele conhece o coração do homem. Só ele conhece. Você está apto do jeito que você estiver. Você está apta do jeito que você estiver para começar uma caminhada com Jesus. A porta está aberta para você, porque todos nós vencemos a cada manhã as nossas lutas. Cada dia é um desafio e a gente vai andando rumo ao que a gente almeja, com desafios, com vitórias, com derrotas. Mas nós temos um Pai misericordioso, cuja graça transborda, nos falando assim, eu não desisto de você, eu te amo, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa como você é, eu tenho um temperamento difícil, não importa, o teu temperamento na mão de Deus pode valer ouro, porque ele usa o temperamento de cada um de nós para fazer a obra dele, colocando o tempero certo, colocando a medida certa. Que Jesus abençoe a sua casa, que Jesus abençoe a sua vida. E se você lembrar de alguém, encaminhe essa mensagem. Vamos levar as boas novas do reino de Deus para muitos corações, para que todos possam se abrir e se reconhecer como filhos dele e ser aperfeiçoado dia após dia, porque ninguém é perfeito. Nós estamos constantemente sendo aperfeiçoados. Um grande abraço, fiquem com Deus.